Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Cartões Cripto. E no vídeo de hoje a gente vai dar início a uma nova playlist aqui no canal chamada Em Dia com Leão, onde você vai aprender tudo de uma maneira simples e descomplicada, como declarar os seus criptoativos, quais são os tipos de declaração que existem e como você vai estar fazendo isso aí de uma forma bem tranquila. A gente sabe que o assunto é tido como vilão por muitos, né? Um assunto complicado, um assunto até inacessível, com poucas orientações sobre, que o Brasil ainda tem poucas legislações que explicam o que realmente deve ser feito, mas a gente foi atrás aí das normas vigentes, dos limites, das taxas, do que fazer, do que não fazer, e a gente vai trazer tudo para vocês aqui nessa playlist de uma forma bem tranquila e direta. Se você gostou do tema dessa playlist, desse vídeo, já curte o vídeo aí, compartilha com alguém, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e vamos aí para mais um vídeo. Eu estou aqui na tela principal da minha corretora Crypto.com. Lembrando que, se você ainda não tem conta na corretora e quer aproveitar essa promoção por tempo limitado, que é o bônus de $25, usa o nosso código de referência aqui, faz o seu cadastro na corretora, que você já vai receber imediatamente aí esses $25 de bônus em CRO na sua conta, tá? Eu vou deixar aqui em cima um card que a gente faz o tutorial completo aí de como você iniciar na corretora, quais são as funcionalidades, os benefícios, enfim. Seja muito bem-vindo e fique à vontade também para maratonar os nossos vídeos. Mas indo direto ao assunto, inicialmente a gente tem que entender que existem 3 tipos de declaração de imposto, tá? A primeira declaração que a gente já comentou aqui é a declaração anual de imposto de renda. É essa que a gente faz sempre ali em março, abril, referente ao ano de exercício anterior. Essa seria a declaração anual de imposto de renda. Além disso, a gente tem o GCAP, né, que seria a declaração de ganho de capital, que você tem que fazer sempre no mês posterior ao mês que você negociou, transacionou acima de R$35 mil, somando tudo, tá? Então, se você fez 36 trades de R$1.000, você já tem que estar pagando, gerando essa DARF no portal do ECAC, no código 4.600, tá? Utilizando sempre lá a transação nacional. É uma gambiarra, digamos assim, que a Receita fez, porque ainda não existe uma tipificação específica para criptoativos, mas você usando o código 4.600 lá no portal do ECAC, a gente vai deixar todos os links aqui embaixo, você consegue estar gerando a DARF para você estar pagando o seu imposto. Então a grande dica para você estar fugindo desse GCAP aí é você estar transacionando, controlando aí as suas negociações para fazer até no máximo R$ 34.999,99, ou seja, não chegar a 35 mil para estar fugindo aí desse imposto, tá? Dessa obrigação que você tem que recolher se negociar R$ 35 mil ou mais. E além disso, o último tipo de declaração que temos é a declaração voluntária, que seria para todas aquelas exchanges aí que não são domiciliadas, não tem domicílios fiscais no Brasil. Então você que opera Crypto.com, Binance, FTX, Huobi, pode ficar tranquilo que todas elas já estão domiciliadas judicialmente aqui no Brasil e já seguem as normas brasileiras. E uma dessas regras e normas é que elas têm que passar todas as nossas transações para a Receita. Então, já respondendo à pergunta de muitos, as transações feitas na corretora Crypto.com são sim disponibilizadas para a Receita Federal, caso eles suspeitem ou queiram fazer uma contraprova aí da sua declaração de imposto de renda. Além disso, independente da corretora que você tem conta, é interessante que você tenha acesso ao seu extrato de transações, visando uma declaração mais correta e coerente aí com o que você realmente transacionou ou fez aí durante o ano anterior que você vai fazer a declaração. Lembrando, na Crypto.com, eu vou deixar o link aí, a gente tem esse link aqui, esse artigo no próprio site da corretora, que nos explica como exportar o meu histórico de transações. Eu vou deixar o link aqui, isso já facilita bastante para a gente estar fazendo a nossa declaração anual. Além disso, eu vou deixar um outro instrumento aqui, que seria esse site, onde eu consigo calcular o meu preço médio de compra. Vamos supor que eu fiz várias compras ao longo de 2021 e preciso saber aí o preço médio, quanto que eu gastei ao longo do ano. Eu consigo calcular também aqui o preço médio das minhas aquisições.
tá? Seria um outro link bem legal que eu vou estar deixando também aqui na descrição, caso vocês se interessem. Além disso, a gente tem um documento importante conhecido como Perguntaço, né? Que o último feito foi em 2021 e tem algumas perguntas referentes aí a criptoativos, onde a própria Receita Federal responde o que é o correto a ser feito. Então, para a gente não ficar falando aqui valores errados, coisas que não condizem com a verdade, a gente vai tomar como referência esse documento da Receita Federal e também a Instrução Normativa 1888, tá, de 2019, onde traz aqui uma série de obrigações e regulamentações com relação aos criptoativos. Vou deixar o link dela também, se você quiser dar uma estudada mais a fundo, é só clicar no link aqui que você tem ela na íntegra, tá? Então vamos voltar aqui para o perguntaço. A primeira pergunta que nos interessa é a de número 445. Como os criptoativos, tais como moedas virtuais, devem ser declarados? Então vamos lá, os criptoativos, tais como as moedas virtuais, não são considerados como ativos mobiliários, nem como moeda de curso legal nos termos do marco regulatório atual. Ou seja, atualmente as criptomoedas não são conhecidas como moedas pela nossa Receita Federal. Entretanto, podem ser equiparadas a ativos financeiros sujeitos a ganho de capital e devem ser declarados pelo valor de aquisição. Está até em negrito que é o valor de aquisição, e não aí o valor que ela está valendo ou que ela valorizou ou desvalorizou. É sempre o valor de aquisição que você pagou lá na hora que você foi comprar. E aonde que você tem que declarar isso? Na ficha de bens e direitos, de acordo com os códigos específicos a seguir. Lembrando que um dos próximos vídeos aqui do canal, a gente vai mostrar como você vai baixar o aplicativo agora referente a 2022, como você vai estar declarando exatamente cada cripto que você tem. A gente vai fazer um passo a passo, um tutorial bem simplificado. E a ideia desse vídeo aqui, agora que você está assistindo, é trazer aí quais os tipos de declaração e um resumo básico aí sobre todos esses tipos. Então aqui, no caso da declaração anual de imposto de renda, a gente vai ter que declarar o que a gente tem de cripto na aba Bens e Direitos e usando os códigos diferenciados aqui. Por exemplo, 81 para Bitcoin, 82 para outras altcoins e o 89 para demais criptoativos não considerados criptomoedas. Aí eles falam dos payment tokens, tá? Lembrando que eu só tenho a obrigatoriedade de declarar se o valor de aquisição for superior ou igual, né? Igual ou superior a 5 mil. Então, se você tiver qualquer coisa abaixo de 5 mil, fique tranquilo, você não precisa declarar. Tem alguns canais no YouTube que tem informações um pouco mais antigas que esse valor era de R$1.000. Então, agora a gente subiu esse valor para R$5.000. Verifique aí se não é o seu caso, porque aí você está mais tranquilo ainda. Você não precisa se preocupar em declarar os seus criptoativos. Caso tenha 5 mil ou valores superiores, são esses códigos aqui que você deve utilizar. Vocês podem ver que é complicado às vezes a gente entender qual código a gente utiliza para as nossas criptos, né? Aqui no canal a gente fala bastante do token CRO, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde a gente fez uma análise completa, onde a gente está bem otimista com esse token, com a utilização dele, com a ampla utilização. E a gente entende aqui, por analogia, por exemplo, dá uma olhada no código 89, no conteúdo lá do campo discriminação. Tipo e quantidade, o nome da empresa, onde está custodiado. Ou seja, você vai ter que colocar lá o tipo, a quantidade, o nome da empresa, o CNPJ, ou em caso de custódia própria, vai colocar lá se está na carteira, por exemplo, Ledger, Trezor, enfim. E aí nos exemplos eles trazem, por exemplo, a Chilis, Binance Coin, Chainlink. E aí quando ele fala Binance Coin, é o token da corretora Binance, certo? Então, por analogia, a gente entende aí que a moeda CRO é o token da corretora Crypto.com. Então, iremos utilizar aí o código 89 para declarar o valor que a gente tem em CRO, que é acima de R$5.000, tá? Além disso, aqui embaixo ele traz uma explicação um pouco melhor, né, sobre o código 82 e o código 89. Você pode dar uma olhada aí com calma também. E além disso, a gente vai para a continuação da própria pergunta. Ele traz aquela declaração voluntária que eu falei no início desse vídeo. Quando que eu preciso fazer a declaração voluntária? Em resumo do que está escrito aqui, é quando eu utilizo uma corretora que não tem domicílio fiscal no Brasil e faço
transações aí acima de 30 mil reais, tá? Se eu utilizo Binance, Crypto.com, FTX, Huobi, todas essas aí com domicílio fiscal no Brasil, eu não preciso fazer essa declaração voluntária, que seria algo basicamente para informar a Receita que eu tenho criptos em corretoras que eles não têm acesso. Tá? Basicamente o resumo seria esse. Muita gente ainda opta por não declarar esse tipo de criptomoeda que tem em carteiras ou que tem em corretoras estrangeiras, por não gostar de declarar, ou por achar que não é necessário, ou por não querer que a Receita Federal saiba o que tem em outro país. Aí vai da ideologia de cada investidor, mas a gente recomenda sempre a transparência, que você declare para você estar sempre em dia aí com a Receita Federal, tá? Além disso, ele traz ali, após a letra B. No caso do item 2, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar 30 mil reais. Então, caso esse valor ultrapasse 30 mil reais e você esteja com uma corretora estrangeira ou até fazendo lá o P2P, né? Ou até carteiras frias, aí você queira declarar, você, teoricamente, aqui pela lei, pelo entendimento da Receita Federal, acima de 30 mil reais mensais você tem que declarar. E ele fala de qualquer movimentação, compra e venda, permuta, doação, ou seja, vai fazer o swap lá, trocar uma moeda por outra, deu mais de 30 mil, você tem que fazer essa declaração também, tá? Além disso, eles trazem aqui, para a conversão de valores em reais, o valor expresso em moeda estrangeira deve ser convertido em dólar dos Estados Unidos da América e convertido em moeda nacional pela cotação do dólar dos Estados Unidos da América para venda pelo Banco Central do Brasil para a data de operação ou saldo, extraída do boletim de fechamento PETAX. Então lá no site do Banco Central, se você digitar no próprio Google, tem cotação PETAX, Banco Central do Brasil. Aí você vai lá, volta para o dia que você fez essa compra em dólar na sua corretora estrangeira e converte aí para o valor em real para ver se vai dar acima de 30 mil reais. Além disso, eles trazem um link aqui em verde. As informações deverão ser prestadas com a utilização do Sistema de Coleta Nacional, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, que é o ECAC, da Receita Federal Brasileira. A gente vai deixar esse link aqui também na descrição. Aí, uma vez no portal ECAC, você vai selecionar cobrança e fiscalização, em seguida obrigação acessória e formulários online e arquivo de dados. As informações deverão ser transmitidas à Receita mensalmente até o último dia útil do mês subsequente àquele que as operações de criptoativos foram realizadas. Então, se você percebeu lá que você fez operações acima de 30 mil reais numa corretora não domiciliada judicialmente no Brasil, você tem até o último dia do mês seguinte para estar fazendo esse procedimento e estar declarando que fez essas operações. Além disso, ele fala que o contribuinte deverá guardar documentação que comprove a autenticidade dos valores referentes à aquisição e à alienação, por exemplo, compra e venda, né, das operações efetuadas. Essa seria a primeira pergunta que é pertinente aí aos criptoativos. Já vamos agora para a segunda pergunta, que é a pergunta 606. Aqui já seria referente àquele segundo tipo de declaração que a gente falou, que seria o GCAP, ou ganho de capital. Então vamos entender um pouquinho mais sobre e quando eu preciso fazer esse GCAP, que é quando eu tenho ganho de capital. Vamos lá. Os ganhos obtidos com alienação de criptomoedas e moedas virtuais são tributados? Aí eles respondem assim: os ganhos obtidos com alienação de ativos digitais, tais como criptoativos, cujo total no mês seja superior a 35 mil, são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, e o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte da transação, no Código da Receita 4.600. Então, resumindo essa primeira parte, se você negociou, comprou, vendeu, fez trade de criptoativos no mês e somando tudo isso que você fez, passou do valor de 35 mil reais, no mês seguinte você é obrigatório a recolher essa DARF com o código 4.600, que teoricamente é uma gambiarra lá, porque tem a opção de você colocar exterior ou nacional, você tem que colocar nacional, mesmo que seja
feita no exterior, a transação numa corretora no exterior, para que você consiga estar gerando essa DARF corretamente e pagando aí o seu imposto de renda. A gente já vai ver certinho aqui as alíquotas, mais abaixo aí de 5 milhões, você vai pagar 15%. E daí essa alíquota ela vai subindo conforme os seus ganhos totais forem aumentando acima de 5 milhões. Aí ele fala também que a isenção relativa às alienações de até 35 mensais, mil reais mensais, devem observar o conjunto de criptoativos ou moedas virtuais alienados no Brasil ou no exterior, independente do seu nome. Ou seja, você tem que somar aí todas as negociações que você teve em todas as suas criptos. Não importa, não é 35 mil reais em uma cripto só, tá? E também fala que, caso o total alienado no mês ultrapasse esse valor, o ganho de capital relativo a todas as alienações estará sujeito à tributação. Ou seja, passou de 35 mil, vai ser cobrado em cima de todo o valor. A dica que a gente dá para você fugir desse imposto mensal de negociações é negociar aí até R$ 34.999,99. Passou disso, você já vai pagar imposto em cima do todo, tá? Então seria uma dica você ter uma planilha com controle aí, somando certinho as movimentações que você faz mensalmente. Até porque, caso você deixe de pagar uma DARF, vamos supor que você não fez o controle, passou de 35 mil e não gerou a DARF no mês seguinte, lá no final no ano seguinte, quando você for fazer a declaração anual, que é essa que a gente já comentou aqui também, a hora que você for enviar ela, vai constar a pendência da DARF referente ao mês de março, ao mês de abril do ano anterior, com juros desde aquele mês até o mês que você está fazendo a sua declaração anual de imposto. Então é bem interessante que você tenha esse controle e monitore as suas operações. Além disso, vamos dar uma olhada aqui, a gente tem esse documento da Receita Federal falando do Imposto de Renda de 2022, cronograma de entrega de 7 de março a 29 de abril e o cronograma de restituição de 31 de maio a 30 de setembro, tá? Isso aqui varia conforme cada ano, porém a ideia é essa. Além disso, você tem que saber ali com referência ao GCAP, as alíquotas são as seguintes: 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 5 milhões, depois 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder 5 milhões, mas não ultrapassar 10 milhões, e 20% sobre a parcela de ganhos que exceder 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões, e 22,5% sobre a parcela de ganhos que ultrapassar 30 milhões. Seria basicamente essa aí a tributação para os ganhos mensais, tá? Então a alíquota mais importante é 15% para os ganhos que não ultrapassarem aí 5 milhões. Seria basicamente as três modalidades aí que a gente tem de declaração de imposto. A gente tem que entender que é muito importante a gente ter um controle das nossas aquisições. Então, se você ainda não tem uma planilha que você coloca lá, comprei tanto de tal cripto em tal data, faça uma planilha também por conta própria sua para controle, porque isso ajuda e muito as suas futuras declarações. Lembrando também que para a declaração anual de imposto de renda, o que vai contar para você declarar, por exemplo, agora no ano de 2022, é a sua posição em criptoativos dia 31 de dezembro de 2021. Tá? Então você tem que entrar na sua corretora, colocar lá, pedir o extrato referente a 2021 e colocar a sua posição em criptoativos que você tinha em cada corretora, em cada moeda, né? Em cada criptoativo, em 31 de dezembro de 2021. Tá? Lembre sempre disso. Então, se você comprou e vendeu e antes ali do dia 31 já não tinha mais aquele criptoativo e a sua venda foi inferior aí a 35 mil reais, a sua compra e venda foi inferior a 35 mil reais, você não precisa declarar esse token na sua declaração anual de imposto de renda. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal, onde a gente falou dos três tipos, das três modalidades de impostos, né, de impostos que a gente tem relacionados às criptos. Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Fica à vontade para olhar os links que a gente vai deixar aqui, tá? Onde a gente fala
Tudo que a gente comentou aqui nesse vídeo, você consegue entrar nesses documentos, estudar e entendê-los de uma forma mais aprofundada, e ficamos aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, ainda dá tempo de se inscrever, ativa o sininho, porque os próximos vídeos dessa playlist vão ser muito interessantes e eu tenho certeza que ao final você vai achar a declaração de criptos algo mais tranquilo, algo mais fácil e algo que você aí vai começar a fazer de uma forma mais simples daqui para frente. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.